Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, com pós-graduação em psicanálise clínica e também pós-graduação em direito penal. Hoje abordarei um tema relacionado entre psicanálise e delinquência juvenil. Retirarei do meu livro Estudos de Psicologia Criminal, cuja edição está esgotada, que está na minha mão direita uma cópia do mesmo. Eu procurarei explicar a delinquência juvenil através da psicanálise. Trata-se de um tema que existe aqui no Brasil poucas publicações com relação à psicologia procurando explicar o comportamento juvenil. Farei uma síntese do meu livro lendo um capítulo dele de maneira sintética: Psicanálise e delinquência juvenil. Nenhum trabalho que conheço se refere à delinquência na juventude do ponto de vista da psicanálise aqui no Brasil. A própria psicanálise tem dado pouca atenção a este aspecto da vida do ser humano. Quem dedicou grande parte de sua vida a esse aspecto do ser humano foi Anna Freud, onde ela procurava explicar os motivos deste pouco desenvolvimento por parte da psicanálise da seguinte maneira: a psicanálise desenvolveu a ideia revolucionária de que a vida sexual dos seres humanos não começa com a puberdade, mas a primeira infância. Muitos aspectos da normalidade ou anormalidade, desprezados até então, tais como a capacidade para o amor, são determinados nas fases pré-genitais do desenvolvimento sexual. Desculpe. Quando se fala da puberdade, pensa-se sobretudo no lado orgânico do adolescente, e em particular no aparecimento e no estabelecimento da função sexual. A juventude é o aspecto social da adolescência. Define-se por oposição à geração que atingiu a plena maturidade, e a fase do desenvolvimento em que o ser, já na posse de seus meios,
persegue os seus predecessores com arrobo entusiasta e impaciente para conquistar um lugar ao sol. Interessante é o que diz Maurice Debussy a respeito da duração da adolescência. Evitemos uma primeira ilusão, a de considerar que indicações acerca da duração e evolução da adolescência têm um valor absoluto. Conhecemos, sem dúvida, rapazes e, sobretudo, moças de condição modesta que parecem ter pressa em passar a maturidade aos 17 anos, outros, pelo contrário, em particular certos jovens das classes abastadas, demoram-se contentes no estado de adolescência e aos 22 ou 23 anos não são ainda homens. Com referência ao período longo da adolescência, Stanley Hall, que é considerado muitas vezes como o pai da psicologia da adolescência, diz que a adolescência pode terminar tarde, isto é, entre 22 e 25 anos de idade. Os primeiros 5 anos da infância são os que mais contribuem para a formação e o desenvolvimento da personalidade. A teoria do desenvolvimento em estágio de Freud afirma que a criança passa por 5 fases distintas nos 5 ou 6 primeiros anos de existência. Somente mais duas outras nos restantes 15 anos que vêm compreender o resto da infância e adolescência. Mas em que pese as palavras de Anna Freud, verificamos que a delinquência juvenil é grande atualmente e, se compreendermos a influência que este período da vida tem sobre os seres humanos, perceberemos a obrigação que tem o criminologista e o psicanalista de procurar compreender este período e desenvolver trabalhos a este respeito. Problemas graves na adolescência produzem repercussões drásticas no adulto, e muitos delinquentes adultos foram delinquentes juvenis. Verificamos então que existe uma correlação entre a delinquência do adolescente e a criminalidade no adulto. E o meio de remediar esse problema e evitar o surgimento de um problema futuro é procurar compreender a infância e orientá-la para um desenvolvimento sadio psicológico. Delinquência juvenil, como nos ensina Maurice Debussy, professor da Faculdade de Letras de Estrasburgo, ele diz: existe a diferença entre as palavras puberdade, adolescência e juventude. Elas não são sinônimas, segundo este autor. A adolescência aparece como um termo mais geral e costuma designar o conjunto das transformações psicológicas e corporais que se produzem entre a infância e a idade adulta. Como caracterizar o período da adolescência? Segundo Debussy, escrevendo seu trabalho Adolescência, em 1946, disse: é um fato atualmente que se conhece pior o adolescente do que a criança. Foi Stanley Hall que iniciou um estudo da adolescência com profundidade
e foi o primeiro psicólogo a propor a psicologia da adolescência como campo distinto do conhecimento e a utilizar métodos científicos. Segundo Debye, nada se sabia sobre a adolescência antes do ano de 1890. Tinha-se antes disso um conhecimento aproximado, distinguindo este mesmo autor do conhecimento científico. Em 1905, Stanley Hall escreveu a sua obra monumental Adolescência, tomando por fundamento a teoria de Darwin. Expandiu o conceito de evolução através da sua teoria psicológica da recapitulação. Ele diz, em síntese, que a história experimental da espécie humana tomou parte na estrutura genética de cada indivíduo. Stanley Hall foi o primeiro a introduzir, na adolescência, um estudo científico. E o segundo motivo é que existe uma semelhança, em certo aspecto fundamental, com a psicanálise, a teoria da evolução. Tanto a psicanálise como a teoria psicológica da recapitulação afirmam que o indivíduo sofre as experiências anteriores da humanidade no seu desenvolvimento psicossexual. Para compreendermos a adolescência, tomarei a definição de Anna Freud, filha de Sigmund Freud, como a representante da psicanálise sobre a adolescência. Referindo-se à puberdade, diz: a puberdade é meramente uma das fases do desenvolvimento da vida humana. É a primeira recapitulação do período sexual infantil. Num período anterior da vida, uma segunda fase tem lugar no climatério. Mas em adiante, a autora diz: devido ao fato de que a maturidade física sexual é atingida na puberdade, a genitalidade ocupa o primeiro plano nesse período e as tendências genitais predominam sobre os instintos componentes dos períodos pré-genitais. Anna Freud ainda fala no ascetismo na puberdade e a intelectualidade da adolescência. Com relação à adolescência, Anna Freud diz: o comportamento agressivo no criminoso significa sucessos parciais do id, enquanto a ocorrência de várias formas de curiosidade e desenvolvimento de características ascéticas é a acentuação dos sintomas neuróticos. E as inibições denotam uma defesa mais eficiente, isto é, um sucesso parcial do ego. A delinquência juvenil, segundo Anna Freud, seria, no caso, adolescentes que, devido às circunstâncias psicobiológicas e sociais, desenvolveram um comportamento agressivo ou criminoso, significando os sucessos parciais do id. O adolescente normal seria aquele que desenvolvesse tendências ascéticas ou a intelectualidade. Alguns adolescentes possuem manifestações de sintomas neuróticos. Stanley Hall fala no aumento das doenças mentais no período da adolescência. Não podemos esquecer que, se o período da adolescência é difícil para os jovens
de famílias equilibradas e estáveis, o que podemos dizer dos jovens de lares dissolvidos pela separação dos pais, a miséria, a má educação, as desorientações de muitos jovens da classe baixa e até mesmo alguns da classe alta? Inclinará inevitavelmente estes jovens para o crime, se não fosse a liberdade humana. Mas verificamos que esse livre-arbítrio torna-se muito estreito quando causas psicológicas, constitucionais e sociais agem em muitos adolescentes. E aí nasce a criminalidade. O delinquente juvenil, que futuramente serão os delinquentes adultos. Como não pesquisar e procurar compreender as causas da delinquência juvenil para existir uma prevenção da mesma? A psicanálise oferece excelentes subsídios para que o criminologista lance luz para que as autoridades tomem providências em benefício dos jovens e da própria sociedade. O que observamos é que a adolescência, a psicanálise da adolescência foi pouco pesquisada, estudada e tem poucos escritos sobre a psicanálise da adolescência. Porque Freud não se especializou nessa área da psicanálise da adolescência. Só sua filha Ana Freud pedagoga, é que especializou-se nessa área e que deu uma grande contribuição à psicanálise nessa fase da vida do ser humano. Porque a psicanálise ela tem como base a formação da personalidade na infância do indivíduo. Também os trabalhos de Stanley Hall sobre a adolescência e seu monumental livro Adolescência foi de uma importância muito grande quando ele cria a teoria da recapitulação e faz uma analogia com a teoria da evolução de Charles Darwin. Inclusive, Stanley Hall, de certa feita, convidou Sigmund Freud para dar uma palestra na universidade em que ele dirigia, a Universidade de Clark, nos Estados Unidos.